Cadê o Sandro Gianelli? Cadê? Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Zião. Boa tarde, irmão. Cadê Sandro Gianelli? Sandro Gianelli, pra você, ó, os cães. Estamos de volta aqui no nosso Conectado Poder, 12h11. Você que está sintonizado em 104,1. Acaba de chegar aqui nos nossos estúdios. O nosso entrevistado, que é o Evanildo Macedo, Zião, administrador aqui da cidade Estrutural. Boa tarde, Evanildo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Zião. E boa tarde aos ouvintes da OK FM. Olha, Zião, antes de eu começar aqui a nossa entrevista aqui com o nosso administrador da Estrutural, o Evanildo, teve uma notícia essa semana aí que bombou nas redes sociais e provavelmente mudou a vida de muita gente, viu? Você sabe qual foi, Zião? Manda aí. Olha só, com o intestino preso, Graciane some no banheiro e Belo chama a polícia. Isso, Zião, pegou como uma febre nessa semana aí sobre essa futilidade que deve ter mudado a vida de muita gente. Pra você ver como é que a comunicação tá tão rápida e ao mesmo tempo parece que falta conteúdo também, né? Isso virou pauta assim nacional. Como é que pode? Outra também, agora falando sério aqui de pauta nacional, Zião, é o seguinte, ó. Nomes falso e religião. Hábito dos suspeitos brasileiros na mira do FBI. Foi preso uma galera aí suposta de terrorismo. Terrorismo, né? Contra os Jogos Olímpicos. Rapaz. A coisa ficou séria, hein? O negócio tá sério, hein? 11 suspeitos aqui no O tal do Estado Islâmico aí que tá atacando forte, pois hein? É, o tal dos lobos solitários. Mas parece que a polícia brasileira tá preparada aí e conseguiu antecipar esses ataques que estavam sendo planejados aí. Mas voltando aqui ao nosso cenário, desejar novamente boa tarde ao Evanildo. E isso aí, boa tarde, Rodrigo. Você que tá aí ouvindo a gente aí na Estrutural e quiser mandar alguma pergunta e participar, crítica, sugestão, 993208474. Evanildo, como é que estão as coisas lá na cidade Estrutural? Olha, Rodrigo, com certeza a cidade está muito bem. Lógico, a gente sabe que, apesar do momento de crise que o país vive, a gente tem trabalhado ali usando a criatividade e a nossa proatividade. A cidade está bem, graças a Deus. Recentemente, Evanildo, houve um discurso do senador Regufe dizendo que ele estava... Brasília precisava mais de investimentos, somente na área de educação, e que ele tinha destinado ao orçamento um recurso para uma escola na Estrutural. Esse problema de escola é recorrente na Estrutural, não é? É um tema meio que polêmico. Eu até tive acesso ao vídeo do senador Regufe, mas eu desconheço no meu QDD ou no QDD da Secretaria de Educação qualquer emenda carimbada destinada para a cidade Estrutural. Até porque no vídeo ele fala de um recurso de 3,5 milhões e 3,5 milhões só se for para construir uma creche de pequeno porte, né? Não daria. Não daria. Nós temos dois projetos de escola. É o Centro de Ensino Médio, Parque Urbano, orçado aproximadamente em 6,5 milhões, 7 milhões. E temos um Centro de Ensino Fundamental 07, para ser construído na quadra 3 do setor norte da cidade Estrutural, orçado também nesse valor aí. Mas eu tive acesso ao vídeo que foi, na verdade, fomentado e motivado por conta de uma decisão da Secretaria de Educação em suspender o transporte para os alunos do ensino médio que estudariam ali no Cruzeiro e no Guará. Cerca de 300 jovens entre 15 e 18 anos, porque a princípio o nosso grande secretário Júlio Gregório, a quem eu quero nesse momento saudar, mandar um forte abraço, muito competente, e a decisão era de que suspenderíamos esse transporte porque o recurso que banca esse transporte é do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação. E aí quando você investe em transporte e esquece a construção de escolas, isso impactua muito na qualidade do ensino. Mas ele teve que rever essa decisão e com isso motivou o discurso do senador Regufe, que eu lamento ele ter afirmado que teria destinado para a cidade Estrutural e lamentavelmente não existe nenhum recurso no QDD da Secretaria destinado para a construção de escolas na cidade Estrutural. Ok. Zião, é complicado. Essa questão dos transportes escolares lá, que esse orçamento ele é destinado para a construção de escolas. E ele estava sendo utilizado para pagamento dos ônibus escolares, era isso? Ele é do FNDE, é destinado para o desenvolvimento da educação. Ele é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E ele chega para a Secretaria para investir em construção, em qualificação dos profissionais e, lógico, trazer mais qualidade no ensino, no cotidiano diário dos alunos. E, lamentavelmente, por a cidade Estrutural não ter escola de ensino médio, esse recurso está financiando o transporte
que desloca as crianças, os jovens da estrutural para outras localidades, Cruzeiro e Guará. Como é que é a situação hoje? Tem quantas escolas lá na estrutural? Hoje nós temos 4 escolas, mas todas de ensino fundamental, né? Até a 8ª série. Agora, recentemente, foi mudada a destinação do SED 1. Que é aquela primeira escola ali logo na entrada. É, aquela de 2 pavimentos. E aí ela hoje recebe também os alunos do EJA, né? Mas não é aquilo que a comunidade necessita. Nós temos 2 projetos, como eu falei, para a construção de escolas. Está em fase de adaptação e a gente, muito provavelmente, deve começar as obras agora no próximo ano. Estamos torcendo para isso. Esse é o principal problema da estrutural hoje lá. A gente tem uma coisa muito interessante que sempre passa na rede de televisão, é a coisa do transporte do lixo que passa por dentro da cidade. Assim. Esse problema persiste lá na estrutural? O lixão ainda continua na estrutural? Eu acho que, na verdade, o maior problema da cidade estrutural. A isso aí. Cidade foi constituída em torno do lixão. E aí você tem, em média, 3.000 caminhões dia circulando para o lixão, e esses caminhões eles não procuram o anel viário oeste, que seria a estrada apropriada. A gente termina adentrando por dentro da cidade, em qualquer local. E eu essa semana até estive recebendo um grupo de pessoas e falei que a gente pode até fazer um paliativo com o Detran autuando, mas o definitivo mesmo a gente está trabalhando, e até o início do próximo ano o lixão da estrutural será fechado. E com isso a gente terá o problema resolvido em definitivo. Que é aquele projeto que começou lá no governo Agnello, enfim. Na verdade, começou no governo Arruda. Arruda. Um recurso destinado, dinheiro praticamente de fundo perdido, né, para a construção do aterro sanitário e o fechamento desse aqui. Samambaia já está praticamente com 80% do aterro sanitário pronto. E assim que ficar pronto esses 20% está faltando, o lixão da estrutural é fechado em definitivo. Agora você falou aí, né, Ivanildo, dessa parceria que pode vir a ser feita com o Detran para fazer uma restrição de circulação de caminhão de lixo lá. Acho que isso é interessante, né? Na verdade isso já é feito. Já. No último ano, o Detran realizou pelo menos 80 operações focadas exclusivamente para os caminhões que trafegam nas vias. Esses caminhões que trafegam lá cidade. não são caminhões de empresas contratadas pelo GDF? Não há uma normativa? A grande maioria, Rodrigo, infelizmente, aqui a gente vai até tocar num tema que é o Plano Distrital de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos, que são esses caminhões coletores de resto de obras que a gente vê de Brasília inteira. São esses caminhões que, na verdade... que acabam tumultuando ali o trânsito ali na cidade. Exatamente, porque você tem 2 empresas só hoje que prestam serviço para o SLU, que é a Sustentare e a Valor Ambiental. Cada uma faz um setor e esses a gente consegue até notificar as empresas. Agora, aquele coletor de entulho é impossível. São pessoas que têm um caminhão só, e aí você tem pelo menos 200 proprietários de caminhões desses e não tem como você notificar o proprietário. Aí só multa. Sim. Infelizmente é recorrente. Olha só, 12h20, para você que sintonizou agora em 104.1, tá aqui conectado ao poder Zinhão, eu, Rodrigo Mercúcio e Evanildo Macedo, administrador da Estrutural. E se você quer participar, você pode mandar um WhatsApp 99320-8474. Mandar uma pergunta pro Evanildo ou até mesmo participar da nossa enquete, Zinhão, que nós estamos perguntando hoje: escola sem partido, você é contra ou a favor? Houve uma incidência essa semana com a escola na Ceilândia e a gente quer ouvir você. Para você que está sintonizado aí, não deixe de participar, Zião. Então, os 12h23, você aí que está sintonizado em 104.1, a gente agradece a sua audiência, a sua preferência. Conosco aqui na bancada, Evanildo Macedo, administrador da Estrutural, Zião ali no comando geral. Então a pergunta é do Sandro Gianelli aí, eu acho que pro nosso administrador. Vamos botar para rodar. Fala, Sandrão. Fala, Sandrão. Fala, Mercúcio. Fala, Zião. Quero mandar uma pergunta aqui pro Renato Rainho, presidente do Tribunal de Contas. Eu acho que é a outra. Pera aí. Foi mal. Acho que eu mandei na ordem. Você botou na ordem errada aqui. Botou. Tá vendo, né, Manjão? Ó você aí. Ó, hashtag Manjão. Mas é ao vivo, é boa tarde pro Evanildo, agradecendo esse prestígio de estar sempre participando aqui do Conectado ao Poder. Eu queria saber dele o seguinte: passados aí praticamente 1 ano e 7 meses do governo Rodrigo Hollenberg, qual é hoje a maior dificuldade que um administrador tem de tocar a sua cidade? No início do governo, todos sabemos,
sem dúvida nenhuma, foi a questão orçamentária. O governo estava sem dinheiro em caixa. E agora? Continua sendo dinheiro ou mudou aí? Qual é a perspectiva aí para a rapaziada, para os administradores e principalmente para os moradores lá da cidade estrutural? Ok, Sandro, um forte abraço a você, meu amigo. Bom descanso aí onde você estiver, né? Aproveite bem. É Cancún. Rapaz, aproveite o final de semana. É uma pergunta pertinente, porque de fato a gente tem visto falar muito em crise e o Estado precisa tocar. As políticas de Estado precisam dar continuidade às políticas sociais. Não tem sido fácil e de fato esse ano a coisa começa a melhorar. Eu não tenho tido muita dificuldade, porque assim... Hoje é basicamente emenda parlamentar. São os parlamentares que têm destinado emenda para administração. Exatamente. E por ser uma indicação do governador Rodrigo Hollenberg, eu tenho trabalhado muito o fortalecimento da cidade como um todo e tenho batido porta a porta na Câmara Legislativa. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitar e mandar um forte abraço ao deputado H.C. Maia, que tem nos ajudado. Embora esteja fora da base do governo, o deputado Rafael Prudente destinou recursos para a cidade e outros parlamentares, pelo menos 5 parlamentares terminaram colocando emendas, citei esses 2 só para não deixar de citar, mas a partir de agora nós abriremos 6 processos de licitação e começaremos a tocar as obras na cidade, fora o recurso da LOA que foi destinada para a cidade. A gente começa agora com 2 projetos da SEB, revitalizando e criando pontos de iluminação pública em toda a cidade. E uma notícia boa para os moradores do setor de chácaras Cabeceira do Valo. Vai chegar até o final do ano, o projeto, já foi aberto o processo, a energia trifásica no setor Cabeceira do Vale. Esse é recurso da LOA, destinação do governador Rodrigo Hollenberg para o QDD da administração regional. Então, Sandro, eu espero ter respondido à altura a sua pergunta, meu amigo. Ou seja, acaba ali, Ivanildo, sendo as emendas dos parlamentares que têm dado maior fomentação ali na cidade para poder executar obras pequenas ali dentro da cidade, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Essa semana, acho que atearam fogo num posto policial e a gente sempre, quando fala nesse estrutural, não tem como não perguntar sobre a segurança pública, Zinho. Como é que tá a segurança pública dentro da cidade estrutural? Rodrigo, falar dos postos policiais, isso é uma polêmica desde a criação desse projeto. A própria polícia foi contrária, a população estava ansiosa por uma solução e, infelizmente, o posto não funcionou muito bem. E, na atual gestão da segurança pública, os postos passaram a não ser mais prioridade e os postos da cidade estrutural estavam desativados já há um bom tempo. Na verdade, foi criado um posto policial 24 horas no Centro Olímpico, ali nos fundos da estrutural, próximo ao setor Santa Luzia, que é um dos pontos mais polêmicos e mais críticos da cidade, né? E aí, lamentavelmente, onde não tem policiamento, qualquer ação da polícia, aquele fogo, ele surge como uma resposta ao trabalho da polícia. Uma notícia maravilhosa que a gente tem hoje para soltar para a comunidade da cidade estrutural relacionada à segurança pública é a criação e a publicação em Diário Oficial do 15º Batalhão da cidade, que a cidade, a partir de agora, vai receber o seu próprio efetivo. Esse policiamento começou a chegar. Esse efetivo vai ser um batalhão próprio dentro da estrutural? Próprio para a cidade estrutural. Hoje esse batalhão você divide ele com quem? Ele com Guará, Hoje, CIA? Na verdade, o batalhão que cuida da estrutural, CIA, Lúcio Costa, e ali aquela invasão ali do setor de indústrias. Sim. Eu esqueço o nome dela agora. É o 4º Batalhão que divide esse policiamento. E nós vamos passar a receber, através do 15º Batalhão, nosso próprio policiamento. Major Barbosa, a princípio, que é o nosso comandante do 15º Batalhão. Antes tarde do que nunca, né? Com certeza. Muito tempo, né? Assim, são 20 anos, uma cidade com 40 mil habitantes, com um índice de vulnerabilidade e de violência altíssimo. Acho que demorou não ter colocado um quartel nesse lá. momento. Acho que foi uma resposta acertada nesse momento. Inclusive, Rodrigo, foi publicado no Diário Oficial semana passada uma ordem de serviço, a ordem de serviço de número 28, ordem de serviço de número 28, que estabelece o horário de funcionamento na cidade. Eu acho que no momento em que o mundo inteiro passa por essa crise de violência, quando a gente fala de crise ética, moral, política, social, a violência também a gente tem visto ser crescente
em todo o país. E nós editamos essa ordem de serviço pedindo a compreensão dos moradores, dos donos de estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, que cumpram esse horário aí até as 11 horas da noite, até as 11 horas da noite. Até às 23 horas? Às 23 horas é o horário estabelecido nessa ordem de serviço. E a Polícia Militar tem feito o trabalho dela ali, fazendo cumprir. Nós temos dificuldade, na verdade, com a emissão de alvará de funcionamento, então essa regra é para permitir que, mesmo ainda em condição ilegal, o comerciante tenha isso para cumprir e a gente trabalhar. Passou das 23 horas em local perigoso, não é bom cidadão, né, Zil? A gente sabe que o pai de família passa, toma uma cervejinha, vai para casa, mais tardar 10h30, tá chegando em casa. Você não vê pai de família 1h da manhã em boteco, em área perigosa. Vê aí não é pouco, não. É verdade, Rodrigo. A gente não quer fechar o comércio do cidadão, mas é que nesse momento a gente tem que levar em consideração que alguns tipos de comércio ali acaba... ele termina contribuindo para o cidadão ficar até mais tarde, o cidadão ficar alcoolizado, o vagabundo termina ficando ali na esquina observando o cidadão sair do bar, às vezes embriagado, e aí ele termina sendo uma vítima. Ele fica pro lazer até um pouco mais tarde e termina sendo vítima do vagabundo, do bandido que tá ali por próximo, né? Assim que a gente reduzir mais esses índices de violência, com certeza a ideia é chamar o comerciante para conversar, para dialogar, e quem sabe a gente estender um pouco mais esse horário, mas nesse momento, agora é de precaução. Temos aí 25 dias de operação sem nenhuma morte na cidade, graças a Deus. Reduzimos o roubo a coletivo em 50%, Rodrigo. Parece incrível, né? Enquanto em Brasília parece que cresce, na cidade estrutural nós reduzimos em 50% o número de roubo a coletivo. Isso dentro da cidade ou aqueles ônibus que passam ali também pela estrutural entram na ocorrência da Isso cidade? Terminou repercutindo no geral, porque dentro da cidade e na via, na marginal, os ônibus que vão para Ceilândia antes era assaltado ali naquelas proximidades e conseguimos reduzir 50% no geral. Uma boa notícia. Interessante que a gente conseguiu também, por uma medida, aumentar em 30% o número de usuário do transporte coletivo na cidade. Apenas com a mudança de itinerário. Isso é importante. Zião, tem promoção para quem está conectado com a gente? Claro, né? Hoje está valendo aquela cortesia para o Clube Aqua Cerrado, com várias piscinas, toboágua, churrasqueira. O telefone dos caras lá é 3573-6044. Mas essa promoção você tem que dar um pulinho lá no site. No site da OK, que é radiookfm.com.br. E o WhatsApp aqui está aberto para pergunta, sugestão. O 99320-8474. Já tem o WhatsApp aí? Tem vários aqui. Tem vários? Então manda aí pra nós. Vou botar. Tem o Genivaldo botou um áudio aqui, vamos ver do que se trata. Olha, Zinhão, vou falar uma coisa. Se não fosse, que nem diz o ditado, as empresas honestas, se não tivesse desvio de dinheiro, esses 3,5 milhões é muito dinheiro. Para fazer uma escola, você pode ter certeza que dá, viu? Mas que nem você sabe, né? Tem que ter os desvios do dinheiro. Por isso que 3,5 milhões não dá para fazer uma escola. Se reportando aí a questão do destinamento de 3 milhões. Isso, o deputado Regufe. Senador Regufe. Ou do senador Regufe, né? Exatamente. Qual foi, só para ficar claro, qual é esse celeuma que aconteceu do discurso do senador Na verdade, como eu falei, a motivação do discurso foi em relação ao transporte que estava sendo suspenso, e aí ele, no seu discurso, ele chamou a atenção para que os 3,5 milhões que ele destinou, e eu acredito que ele não destinou para a estrutural, ele destinou para a construção de escolas através da Secretaria de Educação. E aí eu gostaria muito que o senador, embora eu saiba que é metade do orçamento, porque quando é feito o projeto, ele é orçado e aí tem uma planilha de custos. E realmente, hoje, de 3 milhões, você consegue construir uma creche de pequeno porte para atendimento de 120, 150 crianças. Isso é projeto, isso é a planilha orçamentária, sem o viés de corrupção, né? O fato ocorrido é que, com a suspensão que foi revogada pelo secretário de Educação com relação aos transportes escolares, o senador utilizou a tribuna para falar da má questão da educação e chamou a atenção que ele tinha colocado 3,5 milhões para a construção da escola na estrutural.
E aí a gente não sabe, como o administrador aqui bem colocou, que esse dinheiro ainda não chegou no QDD. Ou ele colocou via Secretaria de Educação e isso ficou de forma generalizada, Zion, porque os senadores fazem emenda, né, colocam emenda para o Distrito Federal. E ele colocou de forma generalizada ou ainda não chegou esse recurso no QDD ainda até do administrador. porque, Rodrigo, na verdade, quando ele direciona o recurso para a Secretaria de Educação para a construção de escolas, é a própria Secretaria que maneja esse recurso. Agora ele teria a opção se ele carimbasse lá, construção de escola na cidade estrutural. Aí a aplicação é obrigatória, mas não houve, o recurso está na secretaria, muito provável, eu desconheço, mas não foi carimbado com o carimbo lá estrutural, escola estrutural. E aí a secretaria, lógico, tem outras prioridades, até porque hoje a gente fala dessa suspensão, mas todos estão na escola. Ok. Tem mais WhatsApp aí, Zé? Tem, mas vamos fazer um intervalo que a gente tá passando do tempo aqui, tá? Vamos pro break. Daqui a pouquinho a gente volta. Participe e fique conectado ao poder. WhatsApp ok? 93208474. Opa, voltamos, 12h41 e você que tá aí conectado ao poder em 104,1 aqui nos nossos estúdios, na nossa bancada aqui hoje, o Evanildo Macedo, administrador da Estrutural, que já está chegando no finalzinho aqui da entrevista, deixar o microfone aberto para ele mandar um abraço aí para quem ele desejar. Evanildo, a palavra é sua. Rodrigo, eu quero aqui mandar um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio OK FM na cidade Estrutural, agradecer a todos que estão ouvindo o nosso programa aqui, programa do Sandro, hoje com o Rodrigo e o Zião. As considerações finais que eu gostaria de fazer, Rodrigo, é convidar a população a participar neste sábado, de hoje a 8 dias, da conferência digital que vai acontecer na cidade estrutural para falar sobre saneamento básico e resíduos sólidos. Vai haver uma conferência distrital e essa é uma pré-conferência que vai acontecer na cidade estrutural no próximo sábado. Então você, morador da cidade, participe, opine. Sabemos que a gente tem um esgoto que estoura com frequência, a gente tem alguns setores que as águas pluviais não comportam, estão entupidas as bocas de lobo, e o momento da pessoa propor e fazer suas críticas é justamente nessa pré-conferência que vai acontecer. Gostaria de falar também sobre o plano de ocupação de quiosques que foi aprovado na cidade estrutural. Nós somos a primeira cidade, Rodrigo, a ter um plano de ocupação de quiosques concluído em 100%. Agora vamos buscar a regularização dos que existem já instalados. Hoje nós temos 15 pessoas do cartório do Núcleo Bandeirante visitando as famílias da cidade estrutural, as convidando para irem até o cartório assinarem suas escrituras. Então o processo de regularização da cidade começa a avançar e dia 20 do próximo mês nós entregaremos 600 escrituras. Então, se você está recebendo a visita dos agentes do cartório, leve a sério. De fato, essa visita está sendo direcionada pela CODAB e você vai poder receber a sua escritura em definitivo. Hoje também eu quero mandar um forte abraço para o Dr. Pietro, que está realizando o programa Saúde na Estrada. Ele é do Rio de Janeiro, um grande profissional da UFRJ e está na Estrutural realizando uma ação voltada para a saúde. Parabéns, doutor Pietro. Muito obrigado por ter escolhido a cidade estrutural para promover essa ação. A nossa cidade precisa dessa atenção desses parceiros da sociedade civil que têm um coração bom e levam assistência social para as cidades. Então, aqui finalizando, mais uma vez, agradecer a você, Rodrigo, pelo convite, agradecer ao Sandro, ao Zião e ao Toninho Pop também, né? Grande cabeça. Exatamente. O nosso cabeça morna, não, Zião? Grande Pop. Lógico, dizer que fico feliz de poder ter esse canal aqui aberto para me comunicar com a população de Brasília e principalmente da cidade estrutural. Lógico, eu vi que a gente não teve muito WhatsApp, nem criticando, talvez não tenha um elogio, mas quando você não tem as críticas, a gente mostra, a gente vê que a gente está indo na direção certa, viu? Perfeito. Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom final de semana. A gente agradece a sua participação, Evanildo. Tenha certeza que a OK FM é uma casa aberta a todos aqueles que queiram estar falando, agentes públicos aí. A gente agradece a sua participação. São 12h44. Vou mandar um abraço aqui, Zion, rapidão antes do break, para o Edilson Barbosa da Ceilândia, para o Flávio da Autoelétrica F1, que está aqui conectado ao poder. Já voltamos.
Opa, voltamos a Brasília, meio-dia 49, e nós estamos aqui na linha aqui, o senador Cristóvão Buarque. Boa tarde, senador. Boa tarde, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes. A gente agradece. Senador, vou ser bem direto. Essa semana aqui no Distrito Federal nós vimos uma parlamentar interferir na questão do plano de ensino de um professor, e a gente sabe que está tramitando aí no Senado um projeto de lei chamado Escola Sem Partido. E a gente gostaria de saber do senhor a opinião do senhor com relação a esse projeto de lei que tramita aí no Senado. Esse projeto visa censurar os professores e, portanto, a escola. A gente precisa que a escola tenha abertura para todos os partidos, e não nenhum partido. Está errado o professor, a escola, que fica doutrinando a favor de um partido. Mas proibir todos é um obscurantismo ainda pior. Senador, esse projeto de lei tem tramitado nas câmaras municipais da Câmara Federal. O senhor, como defensor da educação, como bem colocou, se manifesta contrário a esse projeto de lei, se colocando que a escola deve ser um campo amplo, dessa forma? Sou contra esse projeto, porque acho que a escola deve ser aberta a todos. Sou contra um partido dominar a escola. Isso sou contra, acho errado. Mas tem que ter abertura para todos. Essa é uma das leis que vem travestida de boa intenção, mas Sim. que leva a coisa ruim. É como esse projeto do senador Renan, que aliás não é dele, diga-se de passagem, Sim. é antigo, mas que ele está bancando, de dizer que vai restringir o poder das autoridades. Sim. No fundo, o que está por trás, todo mundo sabe, é tentar impedir Lava Jato, tentar impedir que políticos sejam presos, que empresários sejam presos. Então, vem com uma boa intenção, como quem diz, temos que proteger o cidadão. Mas, no fundo, está querendo proteger a elite. Ok. Essa ideia de acabar com doutrinação na escola é corretíssima. A escola não é lugar para doutrinar, mas é lugar para debate. Portanto, Ótimo. proibir partido pode levar a uma forma pior de doutrinamento, que é a alienação do aluno. Ok. Senador, a gente agradece, a gente sabe que o senhor está com o tempo corrido, parece que o senhor está viajando Estou no aeroporto. embarcando aqui. Isso, a gente agradece a sua participação. Fica o convite para o senhor vir aqui na bancada da Rádio OK FM, do Conectado ao Poder. A gente agradece a sua participação, um grande abraço. Tá bom, eu que agradeço, um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Obrigado. Opa, voltamos 13 horas e 1 minuto, Zião, nesse sábado agradabilíssimo, dessa tarde maravilhosa aqui em Brasília. Para você que sintonizou agora em 104.1, nós já tivemos aqui o Evanildo, administrador da Estrutural, tivemos a participação do senador Cristóvão Buarque sobre a nossa enquete aí, se você é contra ou a favor da escola sem partido. Zião, você é contra ou a favor da sua escola sem partido? Olha, vou ser sincero, na verdade eu tô colhendo informações, ainda não me posicionei não. Não Inclusive o nosso próximo entrevistado é um cara que vai edificar a minha posição. Olha a responsabilidade aí, Pois viu, é, Pedro? já se encontra aqui na nossa mesa e nós já damos um boa tarde para Pedro Ivo, ele que é porta-voz da Rede Sustentabilidade aqui do Distrito Federal e membro do Elo Nacional da Rede, pode assim se dizer, né, Pedro? Você é membro da executiva do Elo. Eu sou o coordenador de organização nacional da rede. E A nível de vamos Brasil. começar assim? A rede surge quando? Primeiro, boa tarde, Boa para tarde, todos os né? ouvintes. Todos os É um ouvintes. prazer estar aqui. Zião, Mercúcio. A rede, formalmente, ela surge há 2 anos atrás, mas o que a rede representa já vem se construindo aí no país há muito tempo, porque a rede tem como centro da sua proposta, o seu programa principal, a sua ideologia, a sustentabilidade. E a sustentabilidade é uma bandeira que já vem sido levada no Brasil há muitos anos, e na sua visão socioambiental, que é aquela visão que mistura a ideia de melhorar as condições sociais das pessoas e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, ela já vem desde a década de 80, com Chico Mendes, com a Marina, com o movimento dos seringueiros, e nós estávamos em vários partidos, acreditando que esses partidos poderiam assumir o desenvolvimento sustentável, chegamos à conclusão que não é possível, nem a esquerda tradicional, nem a direita, elas têm essa visão
ecológica, porque elas acham que governar é construir estradas, digamos assim, parodiando. Elas têm uma visão muito desenvolvimentista. E o desenvolvimento sustentável, ela tem uma diferença. É construir um modelo que, ao mesmo tempo, tenha justiça social, desenvolva a economia, melhore a qualidade de vida das pessoas, mas preserve o meio ambiente. E todos os sinais mundiais estão mostrando que, se a gente não cuidar do nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade, não cuidar dos ativos ambientais, nós vamos perecer e vamos ter muitos problemas, como já estamos tendo com a questão das mudanças climáticas. Então nós surgimos oficialmente, temos 2 anos que o nosso registro foi consignado pelo tribunal, mas foi uma batalha muito grande. A gente conseguiu fazer 1 milhão de assinaturas na militância, e no primeiro julgamento eles no meu ponto de vista, foi um julgamento político, um boicote, não deixaram a rede se registrar, mas nós perseveramos, estamos aqui e agora nós estamos institucionalizados e vamos participar do processo eleitoral de 2016, já mostrando um pouco das nossas propostas. Sião. Legal. Eu lembro que foi bem na época das eleições, né? Foi bem aos 45 do segundo que a rede foi rejeitada, né? Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente, no último dia. E interessante que o processo de impugnação, várias filiações foram impugnadas, né? Em geral, um processo desse, você tem 20% de adesões que se perdem, é natural, a pessoa assina errado, bota o título errado, ou mudou o título e tal. No caso da rede, teve uma situação bem específica. No ABC Paulista e no Distrito Federal, onde inclusive a Marina é muito querida, houve uma média de 40% de impugnação pelos cartórios. Nós recorremos, mas não teve jeito. Então, eu não acredito em coincidência, né? Em obra do acaso. Não, infelizmente, justamente no ABC e em Brasília, na época hegemonizados na sua governança pelo PT, os cartórios não aprovaram as fichas de adesão, de apoiamento da rede. Mas isso é coisa superada. A Marina e a rede, nós tivemos que fazer uma filiação democrática. Para quem está nos ouvindo, filiação democrática é um instrumento que já existe nos partidos progressistas, nos partidos de esquerda, que permite que um grupo que está sendo constituído? Está sendo constituído, mas que está sendo excluído de uma forma ou de outra, né? Ele possa estar em outro partido de forma democrática. Na ditadura houve muito isso. Se lembrar o antigo MDB, estava lá o Partido Comunista Brasileiro dentro do MDB, estava o Partido Comunista do Brasil dentro do MDB, e por aí foi. Então nós tivemos que fazer uma opção, fomos acolhidos pelo PSB, e a Marina se tornou inicialmente vice de Eduardo Campos, numa coisa legal, porque o PSB abriu um espaço, sabendo que a gente não era PSB, ao mesmo tempo a Marina tinha mais de 20% de intenções de voto na época, e naquele momento, mesmo assim achamos que foi correto ela ser vice. E acabou virando o fiel da balança, né? Se não fosse essa adesão da Marina junto com o Eduardo Campos, de repente a eleição teria sido uma outra eleição, né? Outra eleição. Notadamente ela já tem, graças a Deus e ao povo brasileiro, de 2010 e 2004, a Marina tem tido 20 milhões de votos em 2010, em 2014, teve um pouco mais, 22 milhões. Se não tivesse tido um trabalho de desconstrução, com um conjunto de acusações levianas, né? Contra ela e contra a família dela, e o pouco tempo que a gente tinha para poder se defender, até a gente nem imaginava. Passou só uma campanha de defesa do que imagem de proposta. E a gente nem imaginava que partidos progressistas atuariam daquela forma, como o PT e o PSDB, um social-democrata e um outro social-democrata popular, digamos assim, atuassem na desconstituição das pessoas. E o Brasil votou
votou às cegas no governo na presidente Dilma, porque não apresentou o programa. Mais com medo de perder o que já tinha constituído do que novas propostas. Assim, exatamente. E esse marketing, todos vão tirar o que vocês já conquistaram, só não a presidente Dilma, mostrou-se totalmente equivocado assim, totalmente não verdadeiro, porque ao assumir o governo, justamente aquilo que a presidente disse que os outros iam fazer, ela começou a fazer, né? Ela começou a rebaixar as conquistas que o povo brasileiro teve, tanto no governo do Fernando Henrique Cardoso como no governo do presidente Lula. As conquistas não são obras do governo, simplesmente. Não é porque o governante é bonzinho que ele vai fazer algo bom para as pessoas. É claro que se ele tiver boa índole, ajuda. Mas as conquistas que as pessoas têm, que a sociedade tem, é obra da própria mobilização da sociedade. No mundo todo é assim, na história toda é assim. Não é ligado a A, ou a B, ou a C, né? No Brasil existe esse negócio que a Marina diz de fulanização da política. Então o Plano Real foi bom? É de fulano. Tudo bem, foi no governo do Fernando Henrique, mas não é do Fernando Henrique. Se ele foi bom, se a estabilidade da moeda é boa para a sociedade vai preservar. Se o Bolsa Família é bom, tirou pessoas da exclusão social, vamos reconhecer que foi uma iniciativa do governo Lula, mas isso é já uma conquista da sociedade. E como é que isso se transforma em conquista da sociedade? Quando vira política pública, deixa de ser política compensatória. O Estado incorpora e deixa de ser do governo e começa a ser do Estado. Isso é muito importante, porque acaba com esse tipo de discussão, digamos assim, atrasada no Brasil, que o governo vai tirar aquilo de bom que o outro fez. Você olhar as democracias avançadas, como é que funciona? Tem uma agenda. Essa agenda é pública. E vem governo, sai governo. Pega o caso, por exemplo, da Suécia ou da Alemanha. Vem um governo social-democrata, um governo da direita. Eles não mudam muito a agenda, eles vão mudar o enfoque. A social-democracia sempre ela tem uma preocupação mais social e a direita clássica sempre vai ter uma preocupação mais economicista. Mas tem uma agenda do país. Então o Brasil precisa constituir uma agenda de país. Uma agenda que enfrente tanto o problema da exclusão social. Não podemos, um país rico como o nosso, tem que enfrentar para valer o problema da exclusão social e das desigualdades, mas também enfrentar o problema da educação. Agora estávamos debatendo essa questão da escola. A educação tem que ser prioridade total de qualquer governante, porque sem educação é a base, não se vai a nada. Olha só, são 1h11 para você que sintonizou agora a rádio em 104.1, conectado ao poder hoje comigo, Rodrigo Mercúcio e Zião, como sempre, comandando a nave ali cheia de botão. E nós estamos aqui hoje entrevistando Pedro Ivo, ele que é porta-voz da rede do DF e membro da rede nacional, assim por se dizer, elo nacional. Ele colocou aqui no primeiro enfoque o surgimento da rede. Eu queria fazer um apanhado, Pedro. Como é que a rede vê essa mudança de governo, a saída da Dilma e a entrada do Temer? A rede se posicionou a favor disso, se posicionou contra isso? Teve deputado a favor, teve deputado contra de vocês? Na bancada federal, vocês contam com quantos deputados federais e quantos senadores? Nós temos 4 deputados federais e um senador por escolha própria. Muitos outros nos procuraram, mas nós temos uma proposta, um jeitão de ser que não agrada muito a parlamentar que já está aí, né? Por exemplo, na acostumado rede, com essa velha política, pode assim exatamente, dizer. Acostumado com a velha política. Na rede, nós primamos pelo rodízio, pela democracia. Então, na rede não há, só pode haver uma reeleição para deputado. E reeleição, no caso? Uma reeleição. Interessante, hein, Zião? Você elege o deputado a primeira vez, na segunda ele pode, já na terceira ele já não pode. Para executivo é só uma vez.
pro executivo só para uma vez. Por quê? Porque é uma forma de renovar. De dar dinâmica ao processo. E às vezes o cara é um vereador muito representativo, já foi 2, 3 vezes, aí alguém que se arvora dono do partido não deixa o cara ser candidato a prefeito. Porque mesmo sem voto, mesmo sem representatividade, ele tem a máquina partidária. Então, a rede, por exemplo, então, isso para nós é fundamental. Nós somos contra a reeleição de presidente e de executivo, somos a favor de apenas uma reeleição para parlamentares. Nós, por exemplo, um parlamentar não pode assumir cargos com responsabilidade dentro da rede. Nós temos aqui o deputado Cláudio Abrantes e o deputado Chico Leite, que são integrantes da rede. Eles não podem ser porta-vozes, eles não podem ser tesoureiros, eles não podem ter uma tarefa interna, porque a tarefa principal deles é fazer um bom mandato. Eles participam da executiva, sem uma tarefa, sem, como a gente diz, sem pasta, mas eles não podem ser, por exemplo, um tesoureiro, um coordenador de comunicação, porque nós temos a visão de que um parlamentar tem que fazer a sua tarefa e as pessoas que não são parlamentares têm que cuidar do partido, para evitar o que a gente conhece muito na esquerda, as burocracias dominando a dinâmica partidária. Então, essas novidades, acabou que ficou 4 deputados e um senador. A rede, na verdade, ela considera Dilma e Temer, usando uma linguagem popular, farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Olha, eles ficaram juntos 13 anos. Olha o número. Até o número é 13. Então, o PMDB e o PT ficaram 13 anos. São irmãos siameses ali, grudadinho. Grudadinho. E o PMDB é sem escrúpulo. Ai, é diferente dos anarquistas. Os anarquistas dizem, ai, governo sou e contra. O PMDB, ai, governo sou e a favor. Não importa qual. Então, eles construíram esse processo, estão juntos há 13 anos. Há indícios que a eleição se usou caixa 2, que ela foi fraudada. As políticas que a Dilma implementou, que estavam levando o Brasil para o retrocesso, seja na economia, seja na questão social, a questão indígena, a questão do meio ambiente, foi terra arrasada, foram aplicadas pelos dois. Nunca nenhum dos dois se autocriticaram, diferente do vice-presidente Alencar, quando era do Lula, quando ele não concordava, ele dizia, então não há divergência. Então a rede é a favor de novas eleições. Esse é o principal. Esse é o nosso principal mote, porque nós achamos que o PT e o PMDB no governo são a mesma coisa. Agora, houve um processo está havendo um processo de impeachment. Uhum. Como a rede não concorda e acha que há indícios realmente de caixa 2, a rede votou a rede apoiou a admissibilidade do impeachment, ou seja, a rede oficialmente foi a favor do impeachment. Mas a rede é um partido também diferente nesse aspecto. A rede não tem centralismo democrático. A rede não obriga os seus parlamentares a seguir a sua resolução quando não há consenso. Não houve consenso, a bancada se dividiu. 2 votaram a favor, 2 votaram contra. Mas a posição oficial da rede e das suas principais lideranças, Marina, Heloísa Helena, foi pela admissibilidade do impeachment. Legal. E nós estamos nessa luta, mas a principal luta nossa é que o TSE julgue o mandato Dilma e Temer. A chapa, né? Dilma e Temer. A chapa, porque estão juntos aí nesse processo. O mar de corrupção, você vê que a Lava Jato agora está atingindo o PMDB de uma forma veemente, veemente, sem medo de não ter problema lá, né? E então nós continuamos com a bandeira. Aliás, as últimas pesquisas mostram que mais de 60% da população brasileira querem novas eleições e nós estamos nessa batalha. Nós vamos falar dessas pesquisas que saiu nesse cenário aí, Gil, mas antes disso, para você que está nos ouvindo e quer participar, você pode mandar seu WhatsApp 993208474, mandar uma pergunta aqui para o Pedro Ivo, que é porta-voz da rede do DF, ou participar da nossa enquete também,
se você é contra ou a favor da escola sem partido. Eu posso falar sobre a escola sem partido? Pode, eu ia te pegar no segundo bloco, mas você pode falar sobre a escola sem partido. Eu tô doido pra falar sobre isso. Qual o posicionamento da rede ou do Pedro Ivo com relação à escola? Não, o posicionamento é da rede. Da rede, da escola e sem meu partido. Também. Isso é uma falácia, certo? A escola no Brasil nunca teve partido. O que a escola no Brasil, o que se deve ter na escola é o debate crítico. A escola tem que formar pessoas críticas. Então é impossível que a escola não debata a ideologia. Que ela não coloque em xeque valores. Que não debata, é impossível, porque todos os projetos de sociedade têm algum tipo de ideologia. O que ela não pode ser é antidemocrática. E não são. Essa ideia de escola sem partido é um clichê, tá usando esse termo, né, para tentar estigmatizar aquelas pessoas mais críticas e perseguir professores. É uma visão fundamentalista. O senador Magno Malta, que está apresentando esse projeto no Senado, ele devia primeiro despartidarizar a igreja dele. Que a igreja que não pode ter partido. Eu sou cristão, protestante. A base do Estado laico veio com a reforma protestante através de uma contribuição de Lutero. E esse pessoal aí que se diz evangélico, tipo Magno Malta, vem com esse discurso conservador, sectário, rasgando inclusive a reforma protestante. Quem não pode ser partido é a igreja é para todos, mas no Brasil é um negócio que virou rentável. Tem igreja que é dono de partido. Tem igreja que tem até partido político. Né? Tem igreja que é o dono do partido. Ele só entra se pedir bênção ao bispo. Então, não pode ser assim. Eu proponho uma outra projeto de lei. Igreja sem partido. Boa. Tá certo? E eu podia até dizer igreja sem partido e igreja com mais Jesus Cristo, quem é cristão. Não é o meu caso. Porque Jesus não fez acepção de palavras, de pessoas. Verdade. Então ele não perguntou se o cara era pobre, se o cara era rico, se o cara era de esquerda, era de direita, era de centro, se o cara se era mulher, se era prostituta, se era gay, nada disso. E essa discussão ultraconservadora hoje é só uma forma de caçar níquel. Toda essa luta que tem, mesmo a luta no mundo árabe, principalmente pelo lado dos fundamentalistas, e agora o crescimento do fundamentalismo também no cristianismo e em outras religiões, usa a religião apenas como subterfúgio. O que está por trás é a economia. No caso lá do Oriente Médio, o que está por trás são os recursos naturais, o petróleo, a área estratégica que esses países são na geopolítica do mundo. No caso do Brasil, o que está por trás é um caça-níquel para que determinados tipos de igreja, entre aspas, se apropriem do Estado para ter um projeto de poder cujo centro é o fortalecimento de recursos financeiros para elas, programa de televisão, rádio. Isso não tem nada a ver realmente com uma bandeira cristã, digamos assim. Então eu quero votar na enquete Contra. Escola sem partido. Porque hoje não tem, as escolas não têm partido, o que as escolas têm é o debate crítico. Então é uma cortina de fumaça para tentar questionar o ensino que avançou no Brasil no sentido da criticidade. Okay. Aconteceu isso. um fato interessante no segundo grau, Zé. Professor Danilo de Filosofia do Centro Ensino Médio 7. Professor de filosofia nosso deu aula sobre Nietzsche e Deus estava morto. E mandou a gente fazer um trabalho. E aí tinha uma amiga nossa, que eu não vou dizer o nome, o pai dela chegou, evangélico. Acabou com o professor. Quem é você para dizer que Deus está morto para minha filha? Aí o professor fez uma coisa legal, pediu que ele então desse uma aula para nós dizendo por que Deus estava vivo. E aí ele era pastor, o pai dessa colega nossa foi lá para mostrar pra gente por que Deus estava vivo e tal. Eu acho que o embate nesse sentido é legal. A gente teve uma aula bem bacana nesse dia, porque o professor Danilo, de filosofia naquele momento, nada mais fez foi colocar nós para pensarmos em termos de filosofia, que tipo de Deus ali você estava se colocando, né? E eu acho que é dessa forma mesmo, a escola tem que ser
para formar autocríticos. E o Brasil permite as escolas confessionais. Então, as pessoas que são cristãs, que querem fazer um ensino dirigido para uma visão mais cristã, elas podem ir na escola confessional. Há muitas escolas boas da igreja católica, de igrejas protestantes, de evangélicos. Então, o importante é esse direito democrático da pessoa escolher. Certo. Interessante. E isso não... Por exemplo, meus filhos estudaram a vida toda numa escola católica lá em Fortaleza. Maravilhosa. Uma escola que fez uma formação humanista e, ao final, eles optaram por não ser cristãos. Eles mesmos. Eles não têm uma ligação religiosa. Diferente de mim, que sou cristão. Então, é a liberdade da pessoa decidir o que ela quer. Ninguém pode impor. E engraçado que no próprio Evangelho diz que a adesão ao cristianismo, a Jesus, não é nem pela força, nem pelo poder, mas pelo amor. Verdade. Então, tudo aquilo que quer impor uma ideologia, seja cristão, não cristão, agnóstico, ateu, sei lá o quê, não cola. E não cola mais com a juventude, porque a juventude hoje tem acesso, ela tá aí na internet, ela tá conectada, ela já fala mais de uma língua, ela tá conectada no mundo. Se for pela repressão, como querem alguns, se for pela força, não vai conquistar a juventude. A juventude hoje está num grau de querer liberdade. Claro que o pai e a escola ajuda também, a liberdade também tem elementos da formação dos valores. Mas não é uma imposição, é um debate, é uma construção. Interessante falar assim, né, Pedro? Porque desde o início, né, cara, eu vendo aqui, né, a sua fala, né, a defesa das suas posições, inclusive da rede também, e acaba que vai tudo muito, converge para aquela primeira questão da gente, né, que a gente tem que ter um plano de nação, de Estado de verdade, de uma continuidade, de um projeto de nação, né, que falta ao Brasil durante muito tempo. Inclusive essa coisa da escola também permeia mais ou menos isso, né? Que a gente vê muito na internet. A gente tem 13 anos do governo PT aqui, e vira e mexe tem alguma coisa assim, estão querendo fazer doutrinação ideológica, o PT tá querendo, aí bota uma foto de um livro do MEC, exemplo assim, ralo, né? O avião terrorista, sem citar os terroristas da Al-Qaeda, tal, enfim, alguns retratos de alguns livros do MEC, a gente não sabe nem se isso tem uma procedência verídica ou não, né? Porque essa batalha na internet é muito grande, né? De falar que você está mentindo, mas enfim, o que eu queria perguntar é o seguinte, nessa continuidade de projeto de nação, você não acha que hoje o sistema presidencialista no Brasil, esse modelo já está acabado? Porque assim, eu imagino né? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu imagino que a gente já vive mais ou menos um parlamentarismo há muito tempo, né? Porque esse conchavo de poder eu te dou uma pasta aqui, você vota ali. Eu te dou isso aqui, você vota ali. Então a figura da presidente já não exerce o poder. Já não exerce o presidencialismo de fato, assim. Aí eu queria perguntar, assim, você acredita que esse modelo de presidencialismo que a gente vive já está fracassado? Acha que o parlamentarismo seria uma outra via, ou a rede não acredita nisso? Acho que tem que ser um presidencialismo mesmo e, de repente, fazer uma reforma política mais profunda. Bem, eu não acredito nesse presidencialismo, certo? Eu primeiro quero dizer que eu concordo contigo. Nós precisamos de um projeto de nação. E um projeto de nação, a base tem que ser um projeto de nação democrático. A democracia para nós da rede é fundamental. E não só a democracia representativa, essa de eleger parlamentares, mas uma democracia participativa, através de mecanismos que as redes sociais podem nos oferecer. Não esse de Facebook, porque realmente o Facebook está virando uma panaceia, uma agressão, mas uma plataforma onde as pessoas vão se engajar para dar suas opiniões. Isso, por exemplo, a rede vai lançar sua plataforma agora. A rede vai ser o primeiro partido
brasileiro que vai ter uma plataforma online onde os seus filiados vão decidir de forma horizontal em tempo real. Esses projetos de leis ali defendidos pelos parlamentares da rede, você está colocando... Não estou colocando já uma decisão interna. Porque nós somos profundamente favoráveis a uma reforma política profunda. Enquanto essa reforma política não vem, como nós achamos que a nova liderança tem que liderar pelo exemplo, nós já estamos fazendo essa reforma dentro de nós. Então a rede já funciona num sistema colegiado, parlamentarista. Nós não temos presidente. São 2 porta-vozes, sempre um homem e uma mulher. São 2 tesoureiros, são 2 da comunicação, são 2 coordenadores. Sempre guardando o gênero, né? Sempre guardando o gênero e sempre em dupla e sempre num colegiado. Não existe uma figura proeminente de presidente. Nem a Marina é isso. Porque nós acreditamos que o futuro é uma democracia mais horizontalizada. Porque você não tem como representar 7 bilhões de pessoas. Ficar o mesmo modelo que era quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas. Então é preciso uma reforma profunda. E essa reforma profunda tem alguns elementos que são importantes. O primeiro deles, o central para a rede, é fazer com que a política... 2 coisas simples. Primeiro deles, a política tem que ser um serviço para a sociedade. Simples, pueril até. Eu sou um político, sou um parlamentar, não é porque eu tenho uma profissão. Eu tenho a minha profissão e eu vou ser um parlamentar para representar alguém e prestar um serviço para a sociedade. Hoje a política se inverteu. Os parlamentares se servem da sociedade. Então, é um elemento simples, que está lá na visão de Aristóteles, né, quando ele fala que o homem é um ser político, que a política tem que servir à sociedade. A segunda questão também importante é que a política não pode ser primazia dos partidos. A política tem que voltar a ser uma primazia dos cidadãos. Então nós somos favoráveis que a legislação brasileira, na reforma política que a gente quer, insira a candidatura independente, que já existe nos Estados Unidos, já existe na Argentina. Essa candidatura independente é não ter uma sigla partidária. Não ser de partido. Vamos supor assim, o Zião é um jornalista, tem muita representatividade no jornalista. Os jornalistas podem lançar ele candidato. Ele tem que ter um programa, registrar o programa, fazer compromisso, um número X de assinatura para ele mostrar que é representativo. Ele não precisa de partido. Ele vai defender uma ideia. Uma ideia. Essa ideia de só pode ser quem é de partido é uma coisa ultrapassada. Já Verdade. Em outros lugares já não existe isso. Por quê? Porque isso vai constrangendo. Você tem aqui uns cidadãos independentes que fazendo uma boa atividade parlamentar vai constranger aqueles partidos, ainda mais no Brasil, que tem um bocado de partido que é só para se vender em eleição. Verdade. Então, eu sou favorável ao parlamentarismo. Mas o problema do Brasil, eu sei que o tempo nosso deve estar meio... Não, é porque já está quase em cima do break, mas pode terminar. Então eu vou dizer, o problema do Brasil é o seguinte, o Brasil tem uma formação política pela metade. Para quem está nos ouvindo nos entender. É uma república federativa, pero não muito. Pelo não muito. Pero não muito. É um presidencialismo, pero não muito. Isso que você colocou. O toma lá da cá para poder... Toma lá da cá. Realmente, eu sou favorável ao parlamentarismo, mas para que o parlamentarismo chegue ao Brasil, tem que mudar a estrutura política. Porque se ele chega hoje na estrutura política, do jeito que ela é, né, velha, com esses parlamentares aí com dinheiro dominando. Um deputado federal com 6 mandatos. Pode botar lá Pode voltar a monarquia que nada não vai resolve. mudar. Não resolve. Então, é uma reforma muito profunda
que a gente precisa para fortalecer o poder de voto do cidadão, para fortalecer a cidadania, e aí caberia sim um modelo parlamentarista, que é um modelo mais avançado, mais democrático. Mas não aí com esse Congresso que está. Por isso que eu acho que deveria ter, no momento adequado, a convocação de uma constituinte exclusiva, certo? Com parlamentares que não seriam esses que estão nessa legislatura, específicos para fazer uma reforma política na Constituição para aprimorar o federalismo, o republicanismo e o parlamentarismo, porque nós somos um país republicano mais ou menos, um país federativo mais ou menos, e um país de um presidencialismo de coalizão, né, que eles chamam? Uma nova fórmula que se inventaram de coalizão, né? Mas que já virou de colisão, né? Então, é isso que a gente precisa. A rede defende isso. Esse é o processo que a rede está empenhada. E porque se não mudar, não fizer uma reforma política, esses que estão aí não vão fazer. Porque eles se elegem, a maioria, dentro desse sistema. Por isso que precisa na minha opinião, isso não é nem uma opinião da rede, é um debate, precisaria de uma constituinte, de um congresso exclusivo para discutir a reforma e ser eleito pessoas com esse fim. Terminou o mandato, elas não seguem adiante porque elas teriam mais isenção para definir sobre a reforma política. Olha só, você que está aí sintonizado 104.1, não muda a sintonia não, hein? Vamos pro break e já voltamos. Estamos de volta, boa tarde Brasília, são 1h41. Para você que sintonizou agora em 104.1, está aqui conosco na bancada Pedro Ivo, porta-voz da rede, mas eu chamo agora por telefone a participação de Renato Rainha, presidente do Tribunal de Contas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Presidente, o Tribunal de Contas esse semestre tem uma série de agendas positivas, alencadas aí como curso para lideranças comunitárias, capacitação para agentes de saúde, mas eu quero focar aqui que quando o senhor esteve aqui com a gente, o senhor falou da fiscalização do asfalto, falou da questão do tribunal ter tido um próprio laboratório, e parece que agora o senhor já andou notificando as empresas pelos má asfalto aqui no Distrito Federal? Veja bem, foi já concluído um relatório preliminar da etapa do asfalto novo 1, que foi aquele asfalto feito no plano piloto no ano de 2013 e 2014, e o tribunal encaminhou ainda preliminarmente para a oitiva das empresas e da Nova Cap, tendo em conta ter detectado supostamente falhas graves na qualidade do asfalto. Nós vamos, Rodrigo, daqui uns 20 dias inaugurar o laboratório de asfalto, e nesse dia que nós inaugurarmos o laboratório, certamente nós teremos já a análise definitiva desse asfalto. Nesse momento nós estamos no contraditório. Agora, eu tive informações que algumas empresas estão por conta própria já buscando reparar algum asfalto que tenha defeito no Distrito Federal, mas não há ainda nenhuma determinação do tribunal específica nesse sentido, que será feito quando houver as respostas desse relatório preliminar que nós encaminhamos para as empresas. Mas o que eu posso te assegurar é que o tribunal vai determinar que seja refeito todo o asfalto que tiver irregularidade aqui no Distrito Federal. Olha, presidente, o Sandro está para Dubai de férias e hoje eu estou aqui no comando do microfone. Mas ele mandou uma pergunta para o senhor e a gente vai botar aqui no ar, tá bom? Pois não, prazer. Fala, Mercúcio, fala, Zinhão. Quero mandar uma pergunta aqui para o Renato Rainha, o presidente do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal. Nos últimos dias, aqui no Distrito Federal, a gente tem acompanhado essas denúncias aí envolvendo o vice-governador, a Marli. E eu queria saber dele o seguinte, se o Tribunal de Contas já está participando dessa investigação e se eles encontraram algum indício de que realmente esse caso de corrupção envolvendo os 10% na saúde podem existir. Grande abraço. Com a palavra, presidente. Pois não, Sandro. Um abraço para você que está aí gozando de merecidas férias. Sobre esse caso específico, o Tribunal de Contas ainda não tem nenhuma conclusão. Eu estou de férias essa semana, Rodrigo, eu volto na segunda, e na segunda eu vou manter um contato com o Ministério Público de Contas para ver se ele tem alguma
documentação, já que na imprensa nós temos conhecimento que o Ministério Público de Contas tem informações a respeito dessa questão dos 10%. Mas, independentemente disso, o tribunal faz auditorias em várias áreas da saúde, não apenas de hoje, mas de anos anteriores, e nós descobrimos muitas irregularidades na área de saúde. Por exemplo, em 2013 nós fizemos uma auditoria na área de UTIs e descobrimos muitas irregularidades, falhas na gestão. Nós fizemos agora, em 2013 e 2014, uma auditoria nas próteses e descobrimos erros gravíssimos, descobrimos indícios de fraude pesada. Então o tribunal acompanha várias áreas com auditorias rigorosas, e essa nós vamos acompanhar. É uma questão que, além de toda a gravidade da situação, me parece que envolve algumas questões de coloração política, e isso o tribunal não vai se meter nisso. Essa disputa política ela vai ser feita em outro palco, que o tribunal vai verificar se realmente ocorreu alguma irregularidade, algum desvio de recurso e quem são os responsáveis. E aí nós vamos punir os responsáveis por esses desvios de recursos públicos. Presidente, o senhor sabe que o senhor tem a carteirinha 01 aqui do Conectado ao Poder. A gente agradece a sua participação. O senhor já esteve aqui anteriormente falando realmente desse desvio das hortas e próteses, fazendo uma boa gestão no Tribunal de Contas, sempre fiscalizando. A gente agradece a sua participação e que o senhor possa sempre estar dando essa autonomia que tem tido aí o Tribunal de Contas na sua gestão. A gente agradece a sua participação e assim que o senhor puder retornar, a bancada aqui, o microfone está sempre aberto ao senhor. Eu agradeço. Não estou aí pessoalmente, porque realmente estou fora de Brasília, estou voltando hoje, mas um abraço a você, Rodrigo, ao Zinhão e ao Sandro. É sempre um prazer muito grande falar com vocês que trazem as notícias aqui de Brasília de uma forma muito séria e responsável. Obrigado. Uma boa tarde, presidente. Voltamos, são 1h50. Já está quase chegando no fim do programa aqui, até as 14 horas. A gente agradece a sua participação, a sua audiência aqui em 104.1. Não despede agora não, Rodrigo. Calma aí, ué. Não estou despedindo, só estou falando que a gente agradece, Zinho, porque ainda temos aqui Pedro Ivo ainda aqui na nossa bancada. Reservar ele aqui o direito dele fazer os outros questionamentos que ele estava colocando aqui com relação ao parlamentarismo. Para você que sintonizou agora, então, passou por aqui o Evanildo Macedo, administrador da Estrutural, posicionamento do senador Cristóvão Buarque com relação à enquete da Escola Sem Partido. Pedro Ivo aqui, porta-voz da Rede do DF, também colocou o posicionamento dele. E para você que está aí no WhatsApp, tem WhatsApp, Zé? Temos algum, inclusive, a gente tem uma pergunta do Sandro pro Pedro também. Então vamos colocar logo. Vamos colocar logo, a gente já volta começando o bloco dessa forma. Uma pergunta agora pro Pedro Ivo. Seguinte, qual é o maior desafio na rede aqui no Distrito Federal? Se é manter a sua bancada na Câmara Legislativa ou não? O partido vai para cima, vai com tudo em 2018 e o grande objetivo mesmo é eleger alguém ali na majoritária, seja para o Senado, seja para o governo. E relacionado a Marina Silva, é a aposta do partido mesmo, ela continua como pré-candidata, e o que a rede pretende fazer para, de repente, alcançar aí a confiança de mais eleitores no nosso Brasil? São 3 perguntas, na verdade, né, Pedro? 3 em 1, né? 3 em 1. Um abraço pro meu amigo Sandro. Obrigado aí pelas perguntas. Olha, o maior desafio da rede no Distrito Federal é ter uma vinculação com a sociedade. Nós ainda somos muito novos e nós queremos que a sociedade de Brasília conheça a rede, as pessoas boas se filiem à rede, se organizar a rede nas cidades. Nós estamos, a partir de agosto, realizando plenário em todas as cidades para organizar, nós chamamos de elo, nós não usamos o nome de diretório, para formar os elos nas cidades. Esse é o nosso desafio, porque se a gente não tiver uma relação com o povo, a gente não vai ter parlamentar, não vai ter condições de chegar ao governo. Então a primeira coisa que a gente está fazendo é fazer essa liga maior, essa relação maior. Obviamente, se isso acontecer, e nós estamos esperançosos, porque a Marina tem uma receptividade muito grande em Brasília, o Chico e o Cláudio estão muito respeitados e a rede está começando a se construir nas cidades. A nossa intenção é, obviamente, duplicar a bancada.
duplicar a bancada e nós queremos sim participar da campanha também ao nível de chapa majoritária. Aliás, aproveito para dizer isso. Na eleição passada, nós apoiamos o Rodrigo, estamos com o Rodrigo, mas a gente alertava ele que não dá para se juntar com um partido muito conservador. Que partido conservador pode até, aparentemente, ajudar na eleição, mas prejudica na governabilidade, porque os objetivos são muito diferentes. Então, por exemplo, no próximo processo, tem que haver uma composição maior das forças progressistas. Quando você fala de vaga para majoritário, para os nossos ouvintes entender, é senador, governador e até vice-governador? Hoje nós estamos apoiando o governo Hollenberg. Estamos com a participação da Secretaria de Meio Ambiente. Secretário André Lima, não é isso? Secretário André Lima, estamos fazendo uma gestão que avaliamos positiva. O governador tem respaldado a nossa gestão, tanto através do secretário André Lima, como da presidente do IBRAM, a Jane Vilas Boas. Nós não temos motivo para romper com o governo. Então hoje nós queremos que o vice e a chapa de senadores sejam de pessoas progressistas. Não conservadoras. Não conservadoras. Então, por exemplo, nós estamos disponibilizando o nome do Chico Leite para compor a chapa de Senado. E achamos que não dá para continuar essa aliança com o PSD, que, aliás, estou dizendo isso por coerência, nós fomos contrários a essa aliança. Queríamos uma aliança mais progressista, que envolvesse outras organizações, como o PPS, como o PSOL, o PV veio depois. Eu acho que tem que ser, porque não pode imaginar só digamos assim, no caminho mais fácil para eleger as pessoas. A eleição é apenas o início do processo. A governabilidade é muito importante. Então, o cidadão brasileiro que está me ouvindo agora, ele tem que pensar aqui em duas coisas. Primeiro, que ele tem que ter um governo coerente, que tem um programa coerente. Esse programa tem que ter ser alinhado com quem vai apoiar o governo. E segundo, não pode eleger uma Câmara Distrital tão ruim como essa. Você acha que o problema realmente é a Câmara Legislativa? Ou ela é parte do problema? Ela é parte do problema. Ela é parte do problema? Ela não é só o problema, ela é parte do problema. Obviamente que ela é uma parte muito grande, porque 24 lá não dentro, se governa sem a Câmara Distrital. E a Câmara Distrital tem, não digo todos, tem muitas pessoas boas, não só da rede. Nós não acreditamos que os bons estejam só claro, e nem só nos partidos de esquerda. Tem gente que é um pouco mais conservador, mas é honesto, é sério. Essas pessoas de bem devem se unir em prol da cidade. Mas o problema é que temos uma bancada, temos um parlamento, uma Câmara Distrital com práticas muito antigas. Uma velha política de tomar lá da cá, de trocar cargo por votação. Nós temos alertado ao governador. O governador conseguiu, no nosso ponto de vista, escolher um secretariado bom, mais isento dessa discussão partidária, né? E sim botar pessoas que podem até ser de partido, e devem ser, mas que façam, que tenham vocação para fazer aquilo que elas estão. Então ele conseguiu botar um secretariado mais técnico, embora tenha gente com ligação política, mas que entende da área, mas nas regionais eu acho que ele cedeu à velha tentação da pressão dos partidos de botar gente porque é de partido. Apadrinhar os afiliados políticos. No linguajar bem popular é isso. Pode ser até de partido, mas tem que ter um vínculo com a cidade, tem que ter um conhecimento de administração, não é fácil. E esse pessoal mais conservador,
que entende a política não como um serviço, mas querem se servir da política, isso é um povo, é como diz lá no Ceará, eu sou cearense, sei se todo mundo sabe. É um saco sem fim, rapaz. Quanto mais você cede, mais eles querem. Não tem fundo esse saco. Não tem fundo, é isso que quer dizer. Então, é preciso repensar isso. E em caso, essas denúncias que o presidente do tribunal acabou de falar e que o Sandro perguntou, viu, Sandro? Você não perguntou a mim, mas eu quero dizer o seguinte, a melhor resposta a qualquer denúncia é investigar. Boa. O governador tem tido essa atitude, tem que entrar aí o Ministério Público, tem que entrar a Polícia Federal, tem que investigar. E se tiver culpado, tem que ser punido. Agora, se não tiver, tem que ser absolvido. Agora, não pode ser um processo politiqueiro. A Marina tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que a justiça ou você faz por amor ou ela vira vingança. Eu não posso fazer a justiça contra quem quer que seja porque eu discordo dele politicamente. Eu tenho que fazer a justiça por amor ao meu povo, porque o povo, as pessoas, os cidadãos comuns que estão nas filas dos hospitais, que não têm a sua saúde garantida, eles não podem serem ainda mais penalizados se houver um processo de corrupção lá. Então, o lugar de corrupto, de direita, de esquerda, de centro, do lado, do que quer que seja, lugar de corrupto não é no serviço público. Lugar de corrupto é, como a lei diz, na cadeia. No tribunal da justiça. Então, isso tem que ser feito de forma bem radical, não tem jeito. Pedro, nós estamos chegando ao fim, e antes de eu chegar ao fim, eu quero dar uma notícia aqui de utilidade pública. Você ainda que não retirou seu passe estudantil, o DF-Trans está com mutirão aí, tá? Nos postos do Na Hora da Ceilândia, Taguatinga e aqui da rodoviária. Então não deixe de tirar. São 1h59, você tem 40 segundos para dar suas falas finais, porque eu acho que 20 segundos já se passaram. Isso é uma crueldade, né? Falei à vontade o programa inteiro. Agora que eu vou dar tchau, eu tenho tempo de meditar. Eu tenho essas características. Eu sou historiador, professor e nordestino, né? Então é difícil do Ceará falar pouco, né? Mas eu quero agradecer ao convite, dizer que estou à disposição. Muito legal a forma que vocês tocam o programa, deixa a gente descontrair, deixa a gente dizer as nossas ideias, fustigam também, que é parte do jornalismo, tem que ser assim. Quero agradecer os ouvintes e dizer que a Rede Brasília é nova, nós temos já uma bancada muito bacana, que é o Cláudio Abrantes e o Chico Leite, nós temos várias lideranças nas cidades, várias pessoas que estão integrando a rede, todos cidadãos de bem, e a gente quer contribuir com Brasília. Brasília é uma cidade... Olha, eu andei já esse país todo. Brasília é uma das poucas cidades que tem jeito. Que tem jeito ainda? Tem jeito. Nós temos um cerradão maravilhoso, muito importante, não só para o Brasília, como para o país. Olha só, nós temos aqui Água Emendadas, que é o berço da bacia hidrográfica que vai até a Argentina, que é a Bacia do Prata. Nós temos também Águas Emendadas, um outro lado que vai lá para Tocantins. Nós temos as principais nascentes. Nós temos uma floresta, que muita gente acha que o Cerrado não é floresta. Nós temos uma floresta exuberante, com muitas possibilidades. Então a rede quer vir para Brasília e ajudar a mudar a visão de desenvolvimento. Para nós o desenvolvimento tem que ser sustentável. Nós estamos aí com o secretário André Lima lançando o programa de energia solar e energias renováveis para Brasília, investindo numa visão de tecnologia limpa, investindo em geração de emprego que ao mesmo tempo preserve o meio ambiente. Ou seja, Brasília, a vocação dela é de desenvolvimento sustentável. Nós temos muitos parques, esses parques, tem um programa no IBRAM e na SEMA também, para que esses parques possam ao mesmo tempo preservar a natureza, ser um espaço lúdico, mas também gerar emprego e renda e articular com a cultura. Então, Brasília tem
tem um presente muito legal, mas tem um futuro também muito importante, e a Rede DF está aí para ajudar nesse processo, contribuir e tentar fazer com que as pessoas se conscientizem que o desenvolvimento sustentável é a melhor saída. Roubei mais um minutinho ali do Sião, manda um abraço a todos que ficarem conectados com a gente. Sandro, os cães ladram e as carruagens passam. Um abraço, até o próximo sábado.